Olá, iniciamos mais um programa Em Vista, Aprendendo com Quem Faz. Hoje com um parceiro de uma agência de comunicação, a Talkme, é o Ronald, que vem contar um pouco da história da agência. Ronald, eu não vou me arriscar a falar os sobrenomes e quero que você fale, por favor, o apelido para gente, até para facilitar. Ronald Minchef. Minchef. Isso. Legal. Ronald, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da TV Osasco. Obrigado. Bom, nós iniciamos todos os nossos programas, Ronald, contando um pouco da história, contando um pouco da trajetória pessoal de cada um dos entrevistados, até para dizer para o nosso telespectador que nos acompanha semanalmente que é possível e é o que nós acreditamos de verdade, que é possível você vencer as barreiras, mesmo com todas as dificuldades iniciais de qualquer iniciativa empresarial, de qualquer iniciativa no campo público, é possível vencer fazendo coisas boas. Então, Ronald, você iniciou, bom, você é nascido nos Estados Unidos. Sim. Queria que você contasse um pouco da sua história pra gente. Então, a minha história é que a minha mãe é brasileira e meu pai é argentino. Os dois estavam morando em Nova York, atrás do sonho americano. Sim. E se apaixonaram e casaram, e aí vieram eu e meu irmão. Então, nascemos, fomos criados, formados nos Estados Unidos, porém em casa falávamos português, porque quando eles se conheceram, a minha mãe não falava inglês. Então, meu pai aprendeu português virou a língua da nossa casa e a gente vinha passar os invernos americanos nova-iorquinos, que eram muito frios, aqui no Brasil. Então, eu e meu irmão, a gente aprendeu a falar português primeiro, e a nossa vida sempre foi esses invernos americanos no Brasil. E aí eu acho que quando eu fui para o mercado de trabalho, eu tinha me formado em relações públicas, fui morar em Miami e fui contratado numa agência de comunicação no departamento para a América Latina lá. Sim. E em muito pouco tempo me ofereceram uma transferência ao Brasil. Sim. Então eu falei, eu vou para o Brasil, porque Já era a sua praia. era a minha praia, eu gostei, a gente não se larga, é um caso de amor. Mas, Ronald, a sua formação, você trabalhou em grandes agências como relações públicas, né? Qual é a sua formação acadêmica que te levou para essa área? Você sabe, eu não sabia direito, acho que eu tinha que escolher cedo o que eu iria estudar. Então, eu fiz relações públicas e educação. Sim. Achei que seria um professor. E aí a vida me levou para RP, mas eu tinha esses dois vertentes na minha vida acadêmica. Eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço que seguiu, que estudou. Sim. É verdade. Eu, por exemplo, fiz arquitetura e urbanismo e enveredei aí para a área de comunicação, que é uma delícia também. Mas eu acho que isso é próprio do empreendedor, né? Por sorte, você seguiu uma carreira acadêmica e está exercendo, né? Mas realmente não é a regra, né? A regra quase que as pessoas iniciam uma faculdade, uma formação acadêmica, depois vão escolhendo os melhores caminhos. Mas você gosta do que faz? Adoro, eu me sinto vivo. Ok. E você fez a faculdade de Relações Públicas aqui no Brasil ou na Universidade da Flórida. Na Flórida. Perfeito. E a grade curricular é parecida? Você já chegou a dar uma olhada? Porque aqui eu lembro da ECA tem um curso muito... eu sou próximo. Eu fui durante muito tempo. É que eu morei 20 anos no Brasil, depois eu fui morar fora e depois eu voltei. Então, mas eu conheço o pessoal da ECA e palestrei muitas vezes lá, fiz curso também lá. Eu sinto que tem uma semelhança. Sim. Quer dizer... E o início, você disse que trabalhou, foi convidado para trabalhar aqui no Brasil, em São Paulo especificamente, né? Você trabalhava nessas agências, são agências grandes? Sim. Não é? Isso. Mas assim, aquela
Quando é que surgiu, quando é que surgiu aquela ideia assim, puxa, eu preciso algo mais do que, eu preciso empreender, eu preciso criar a minha própria estrutura. Quando é que surgiu isso? Era interessante, eu estava morando, eu fui para Londres e depois para Nova York. Então, voltei faz pouco tempo. E depois de 3 anos em Londres e Nova York, eu vivenciei uma comunicação outra. Sim, Eu sim. vi que a multidisciplinaridade da comunicação acontecia de uma forma muito mais fluida. E que o modelo que a gente usava no Brasil estava pronta para uma mudança. E que a sociedade que a gente vive procura notícias e comunicação, histórias de uma outra forma. E que era um espaço que eu já poderia chegar e trazer essa visão da comunicação que eu vivenciei em Londres e em Nova York para uma realidade brasileira. Adaptado, claro. Sim. E Para que isso aconteça, você identificou um jeito de se fazer a comunicação há 10, 20 anos, diferente do jeito de hoje. O que mudou, assim, concretamente, Rona? tudo. Sim. Acho que assim, começando com que eu acho que a quantidade de informação, o bombardeio de informações diárias está incrível. Eu sinto que a sociedade, as pessoas entendem que ela não precisa mais de filtros para receber uma história. Então, que empresas têm uma história a contar e elas podem contar essa história direto para os seus consumidores e os consumidores querem receber essa informação e a empresa ela tem esse desejo de um contato mais direto. Então, com isso, muda-se o papel, por exemplo, do jornalista, em que, de repente, o jornalista era um contador de histórias e hoje está se transformando mais em um jornalismo investigativo. Que eu acho interessante, porque o jornalista faz mais o seu trabalho de investigar uma notícia, uma novidade e trazer isso ao público. E o storytelling, o contar histórias, fica a partir de empresas e agências e comunicadores. Aqui nós procuramos fazer um mix uma mistura dessa coisa que é exatamente tirar aí o cerne procuramos tirar o cerne aí da ideia do empreendedor, né? E contar a história pessoal, né? Claro. É gostoso de fazer. Mas assim, que jeito se fazia a comunicação? Você, em primeiro lugar, antes até de perguntar de que jeito se fazia a comunicação há 10 anos e como se faz hoje, eu vou fazer uma pergunta muito difícil para você, que apesar de você estar vivendo isso há muito tempo, o que é comunicação para você? Porque a comunicação, eu penso alguma coisa, falo para o nosso telespectador, imagino que ele está recebendo a mensagem, mas ele vai fazer o filtro dentro de toda uma conjuntura que ele tem social, uma conjuntura que ele tem no seu meio ambiente e vai entender, de repente, uma coisa diferente do que eu quero mostrar. O que é a comunicação para você? Como é que você define? Eu acho que assim, eu acho que uma empresa, uma pessoa, uma entidade precisa entender o que ela tem de único, importante, o que é, na sua essência, o que ela quer falar e o que é importante para o público receptor e focar em isso. Eu acho que e tentar passar isso da forma mais genuína possível, né? Agora, como o outro vai entender, aí não sei, mas eu acho que assim Mas é um grande desafio, né? Sim. Porque nós precisamos contar a história da empresa Isso. e fazer que o nosso interlocutor
entenda o que nós estamos Isso. querendo. E nem sempre a comunicação consegue isso, não? Nem sempre, é verdade. Uhum. Mas aí está o desafio. Aí é o desafio. Né? Mas, de forma concreta, você fazia, as agências, a comunicação era feita de uma maneira há 10, 20 anos, hoje é feita de outra forma. Né? O que basicamente você entende que é feito diferente hoje? Mudaram muitas coisas. Hoje, eu diria que antigamente, se você queria comunicar alguma coisa, você fazia um plano de divulgação. Então, eu vou fazer uma reunião com os funcionários, depois eu vou chamar a revista X para uma exclusiva, depois em dia tal eu vou fazer uma coletiva, seguido da coletiva eu vou soltar os releases, seguido dos releases eu vou soltar um fax ou carta. Tinha um processo linear. Exatamente. Não é? E hoje você tem uma situação em que o mundo está real time, ao vivo, o tempo todo. E então aí a gente começa a ver qual é a notícia e o valor dela. Então, às vezes, uma notícia hoje em dia pode ser pelo Instagram. Se o apelo é visual, se ele tem que despertar o sonho, um desejo, uma foto no Instagram vende de uma forma muito poderosa. A internet, as redes sociais, elas têm feito uma mudança comportamental, inclusive na área de comunicação, muito grande. Né? Os processos que eram, nós entendemos, lineares, hoje eles oscilam, né? Porque Exatamente. você joga alguma coisa na rede social que eventualmente vai causar um impacto no público que interesse muito maior se você eventualmente jogar no Instagram, no Facebook, em qualquer uma dos mecanismos de redes sociais. Né? O LinkedIn também hoje é muito importante. E se você vê as empresas que estão comunicando de uma forma eficiente, já no site delas tem o link para o Face, para o Instagram, para o LinkedIn, e você pode seguir e interagir com a empresa nesses fóruns. Sim. Bem, nós estamos falando com Ronald Minchef, aqui da Talkme, agência de comunicação. E no próximo bloco nós vamos contar um pouquinho da agência, o que a agência Talkme tem fazendo de novidades você não pode perder a oportunidade. Fique aí, daqui a pouquinho nós voltamos. Estamos de volta com o programa Invista, aprendendo com quem faz. E é o momento da volta do bloco, onde eu faço o agradecimento aí às pessoas e as empresas, as TVs co-irmãs que retransmitem o nosso programa em todo o estado de São Paulo. Hoje são 60 canais que recebem o nosso programa Invista. Eu agradeço você, telespectador, que recebe aí as nossas mensagens, os nossos programas em todos os rincões do estado de São Paulo. Muito obrigado. Você pode também mandar aí as suas dúvidas, sugestões de pauta no nosso e-mail, contato@tvosasco.com.br. Nós vamos, na medida do possível, estar atendendo também. São muitas pautas interessantes e hoje nós temos aqui um amigo novo, Ronald Minchef, que vem falar sobre comunicação e vem falar da Talkme. A Talkme é uma agência que está aí no mercado. Há quanto tempo a Talkme existe? A Talkme existe há 2 meses, porém... 2 meses. Efetivamente, né? Efetivamente. Porém, trazemos 75 anos de experiência junto com a agência. Então, a Talkme, na verdade, ela nasceu
acho que inspirado na magia da conversa, na magia de espalhar a palavra, numa comunicação de hoje em dia. Então, empreendendo, eu achei que precisava juntar um grupo central de pessoas que pudessem trazer inovação, comunicação visual, digital, social, pesquisa e conteúdo. Então, que a gente formaria um grupo central que traria essas disciplinas para uma comunicação de hoje. E aí a gente decidiu que gostaríamos, nossa trajetória era global, os meus sócios também, eles moraram fora, são brasileiros, mas que estudaram fora, trabalharam fora, então trazia esse contexto para a comunicação e que a gente queria ajudar empresas, conectar empresas a pessoas e criar relacionamentos e impacto de negócios contando a sua história. Ajudando as empresas a contarem a sua história. Então, o primeiro cliente era incrível, porque a empresa é de tintas automotivas. Sim. E o público a influenciar, entre outros, é o funileiro. Sim. Como falar com o funileiro? Porque é uma pessoa que não está consumindo mídias assim, jornais e revistas, e provavelmente não tem computador. Mas ele tem um telefone. Tem o celular. Tem o celular. Então, a ideia era uma série de vídeos no YouTube, tutoriais. Sim. Porque aí ele consegue ver, ele espalha, ele manda para o amigo, e criar uma corrente assim de trocar histórias através do vídeo, que não é uma coisa que se faria numa agência convencional do jeito que a gente vinha fazendo, porque a gente identificou o público, identificou a necessidade, criamos então o conteúdo e o roteiro da história, mais o vídeo, tudo dentro de casa. Entendi. E aí é um pouco dessa... realmente é um diferencial, né? Porque você foge um pouco daquela maneira cartesiana de fazer as coisas, onde você faria um anúncio no jornal, mas realmente o funileiro não tem, nem sempre tem o acesso, né? Claro. Lógico que tem exceções para tudo, mas assim você atinge diretamente. Mas a Talkme, ela atende, de certa maneira... Qual é o nome dessa fábrica de tintas? Pode falar. Axalta. 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 Tem uma grande fábrica, a maior das Américas, fica aqui em São Paulo, e fazem para as grandes montadoras, tipo a Ford. Eles também têm, eu falei da parte de carros, mas tem soluções para construção também, então esquadrias venezianas, outros componentes, por exemplo, de TVs e maquinário que também eles levam uma pintura especial. E para cada público tem uma maneira correta de se comunicar. Claro. Né? Vocês atenderam há 75 anos, praticamente, tem 75 anos de experiência, atenderam outros grandes nichos de mercado. Tem alguma outra campanha que você lembre que assim, foi legal, serve de referência? Olha, eu diria que a minha especialidade é comunicação em momentos de crise, né? Então, com uma das minhas sócias, a gente tocamos juntos a queda do avião da Air France, que foi uma tragédia, mas dentro disso e naquela época um trabalho premiado de comunicação em momento de crise. E basicamente gestão de crise. Gestão de crise. A minha especialidade é crise, mas uma agência não pode viver de crise. Sim. Porque a crise não acontece o tempo todo. Graças a Deus. Sim, mas mesmo assim as empresas não se preparam suficientemente para uma crise.
Um bom trabalho de crise começa na preparação, começa na formação de um time que vai tocar a crise, que eles sejam treinados, que eles tenham um manual e procedimentos para comunicar durante uma crise. Todo esse treino para um dia, se tiver que enfrentar, e as empresas vão ter que enfrentar uma crise, dia sim ou dia não, já estarem preparados? A crise, obviamente, ela passa desde do conceito de um acidente, Claro. enfim, uma tragédia, mas ela passa também pelas crises econômicas, tal qual nós estamos iniciando um processo no Brasil. Eu nem gosto de fomentar essa ideia de crise, mas há hoje sim uma realidade onde a gente está vendo aí uma diminuição nas atividades, uma diminuição no mercado. O mercado às vezes está se encolhendo, a gente está ouvindo já algumas coisas em relação à crise. A Talkme também tem essa visão e esse trabalho em cima disso? Eu acho que assim, a Talkme, por ser uma empresa nova, ela nasce num momento muito interessante em que grandes empresas que estão vivendo esse momento conservadora, mais difícil, ela enxerga e consegue na Talkme uma comunicação muito experiente, muito mais acessível do que ela conseguiria numa agência grande. Ronald, vocês devem ter a mesma dificuldade que grande parte das agências de comunicação, dos veículos de comunicação, quando acende a luzinha amarela da crise, quase que de imediato as empresas que não têm um conhecimento muito grande do mercado, eu tenho que cortar despesas e às vezes vai exatamente na publicidade, na comunicação. É o reverso do que deveria ser feito, não? Eu acredito plenamente que as empresas de visão são aquelas que estão comunicando continuamente. Se elas estão crescendo, mudando, reduzindo, mudando a estratégia, tem que estar sempre comunicando, avisando para a comunidade, para o seu público, para clientes, para parceiros, a cadeia logística, o que está acontecendo. Porque se todo mundo entende o que está acontecendo, então estamos indo na mesma direção, estamos juntos nessa. Então, eu convidaria as empresas a sempre comunicarem, nunca cortar isso. Você vê que os produtos vencedores, os produtos que têm aí o mercado garantido, não por ter o mercado garantido, elas nunca deixam de anunciar, nunca deixam. Vamos exemplificar, Coca-Cola, quem nunca tomou, nunca ouviu falar, Claro. acho que no mundo inteiro, né? Claro. Mas eles investem muito em Claro. comunicação, né? É que ser brasileiro e ser da nossa sociedade é de participar. Estamos todos juntos passando o momento. Então, aqueles que comunicarem, que contem a sua história ao longo desse período, é quem vai ser lembrado quando passar. Com certeza. O nosso objetivo, também como um programa de empreendedorismo, é dividir sempre com o nosso telespectador coisas boas, né? Mostrar aí, ter uma postura confiante nesse momento que a gente passa, é um momento de crise, mas nós temos todo um trabalho que pode ser feito no nosso país, de uma maneira geral, de mudar isso, né? Otimismo, né? É uma coisa que ele deve estar presente na vida das pessoas, né? Porque senão a gente vai entrando dentro do casulo e nunca vai se transformar aí, não? Eu morei fora, em muitos lugares, e eu sempre digo que o Brasil é um mercado de 200 milhões de pessoas
Sim. e não se acha isso em muitos lugares do mundo. Então, se você for para a Europa, você tem que juntar quase que o continente todo. Se você for para um México, para uma Turquia, são 100 milhões. Aqui tem 200 milhões, que tem todo tipo de interesse de consumo, de beleza, de estética, de nutrição, de informação. Então, é uma economia e uma população vibrante, e as empresas no mundo olham para o Brasil com muito interesse. Então, na verdade, às vezes mais em momentos difíceis e de crises do que em outros momentos, porque é uma boa hora de chegar e investir no mercado e, de repente, levar um pouco mais do que levaria num momento de boom econômico ou de crescimento econômico. Ok. Agora, nós já estamos caminhando para o final do nosso programa. Eu queria ouvir de você qual a melhor parte, qual a parte mais gostosa, a parte mais prazerosa do empreender. É ter a liberdade, é poder alçar, vislumbrar voos maiores. Qual a característica melhor do empreendedor na sua concepção? Para mim, tudo foi uma libertação. Eu não sei por que eu demorei tanto tempo. O meu foco, a minha energia, todas as minhas ideias criativas vão para o mercado, vão para os clientes, é com o meu time criando. Eu acho que metade do meu tempo na minha vida passada era planejando para outros. Olha, o caminho pode ser esse, o caminho poderia ser aquilo, e as consequências seriam essas. E em todo aquele momento eu sabia a resposta o tempo todo, sabia qual caminho eu tomaria. Então agora é definir e fazer, e ser o dono do seu próprio destino. Mas eu não fiz isso sozinho. Sim. Eu fui atrás de gente que completaria a minha visão. Eu não posso ser tudo. Então, claro. Eu tenho que me aliar com pessoas que têm uma visão de mercado que traz esse complemento, e isso é a Talkme. E quem quer fazer contato com a Talkme deve fazer o quê? Deve entrar no site? Como é que entra em contato com vocês? www.talkme.com.br. Estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no LinkedIn, os telefones estão aí no site. Muito bem. Dá um oi. Legal. Orlando, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa Em Vista, ensinado hoje, aprendemos com quem faz. Fica aí os instantes finais para a sua despedida do nosso público. Muito obrigado. Bom, nós agradecemos em primeiro lugar a Deus, que nos permite estar aqui conversando com você, entrando no seu lar, tentando transmitir alguma coisa boa nesse mundo do empreendedorismo. O Em Vista vai ficando por aqui. Continue aí na programação local da sua cidade. Um grande abraço.